Olá pessoal, hoje a nossa aula então vai tratar sobre o texto argumentativo, mais precisamente a dissertação. Qual é o objetivo de uma dissertação? Então, quando a gente fala em texto argumentativo, nós precisamos lembrar que se trata de argumentos, tá? Um texto dissertativo significa defender uma ideia. Então, sabendo-se então que o objetivo maior da dissertação é a persuasão, ou seja, convencer o interlocutor, né? Ou ainda fazer com que a hipótese que nós defendemos, né, seja aceita, então como válida na nossa produção, é necessário entender então como isso pode ser feito com mais eficácia. Então, no primeiro momento, a gente precisa ter em mente que uma dissertação precisa ter dois elementos básicos: a tese e os argumentos. A tese é a hipótese que nós levantamos, ou seja, a opinião acerca do tema. E os argumentos, então, consistem naquilo em que nós buscamos utilizar para convencer alguém a aceitar a tese. Tá? Então, vamos ver isso mais adiante com exemplos. Vamos pensar numa seguinte situação. A escola vai organizar uma excursão pedagógica, né, ao sítio histórico de Olinda, mas seus responsáveis então não permitem que você vá. O que você poderia dizer para convencê-los do contrário? Como é que vocês argumentariam para que os pais e vocês, os responsáveis, né, por vocês, permitam então que vocês vão a essa viagem? Nós temos duas possibilidades. Primeira coisa, nós temos que elencar vários argumentos e aí pensar em quais deles são mais propícios a serem aceitos por quem está lendo meu texto. Por exemplo, se eu levantar os seguintes argumentos: todos os meus amigos vão, haverá um trabalho para a nota, né? Então essa viagem constituirá uma nota, vai ser divertido, vai ser a maior festa, vamos conhecer um pouco da história do estado, vamos estar acompanhados por 10 professores, no Alto da Sé, então, vende-se um acarajé delicioso e vamos ver ao vivo coisas que só vemos nos livros, como a arte e a arquitetura barroca. Tá? Então, pensando nesses argumentos, vejamos quais deles poderiam ser ou não viáveis para que os responsáveis, então, preocupados com a educação de vocês, permitiriam que vocês fossem, então, a essa viagem. Primeiro, haverá um trabalho para a nota. Tá, vamos voltar ali para ver todos eles. Todos os meus amigos vão. Bom, mas eles podem dizer que vocês não são todos, né? Então, já é um argumento mais fraco para convencer os pais. Haverá um trabalho para a nota, sim, tá? Vai ser divertido? Vai ser a maior festa? Acredito que não, né? Vamos conhecer um pouco da história do Estado? Acredito que sim, isso será interessante. Vamos estar acompanhados por 10 professores. Opa, isso é interessantíssimo. Por quê? Pais precisam que filhos estejam sendo observados. Alguém precisa estar responsável por eles. Tá? E ainda vamos ver ao vivo coisas que só vemos nos livros, como a arte e a arquitetura barroca. Então, desses 8 argumentos que nós elencamos, 4 seriam viáveis para que os pais de vocês aceitassem que vocês fossem, então, à viagem. Agora, para que vocês tentassem convencer um amigo a ir com vocês, aí funcionaria melhor se vocês argumentassem da seguinte forma: todos os amigos vão, vai ser divertido, vai ser a maior festa e no Alto da Sé vende-se um acarajé delicioso. Então vejam, sempre os meus argumentos vão depender do meu público-alvo, quem vai ler esse meu texto, quem vai precisar ser persuadido, quem vai precisar dessa argumentação, tá? Então, sempre o leitor de vocês, no caso de uma escrita, é fundamental. Então, quando vocês forem escrever, pensem: quem é o meu leitor? É um amigo? É um professor? Né? É uma banca, né, de algum processo seletivo, enfim. Isso precisa sempre ser levado em conta. Tá? E aí sim, então vejam, nós temos
digamos, uma divisão. Nós temos de um lado a tese de que quero ir a Olinda, em que os interlocutores, então, são os responsáveis, né, de vocês. E, de um outro lado, vocês têm a tese vamos a Olinda comigo, ou seja, em que os interlocutores, então, são os amigos. Então, a gente tem argumentos diferentes. Eu não vou usar os mesmos argumentos para convencer os meus pais a me deixarem ir com os meus amigos, né? Então, os meus amigos precisam de outros argumentos, tá? Dependendo, então, do seu interlocutor, responsáveis ou amigos, ficaria simples escolher quais argumentos funcionariam melhor, né? Então, na dissertação, porém, o seu interlocutor pode ser qualquer um, e é o que chamamos de leitor universal, que é o que eu comentei com vocês. Tá? Então, quando eu tenho um leitor universal, eu preciso utilizar argumentos que também são universais, ou seja, ser reconhecidos como verdadeiros ou possíveis por qualquer um. Então, eu não posso fazer essa divisão. Quando eu tenho um interlocutor claro, né, quando eu sei para quem eu estou escrevendo, quem eu pretendo convencer, ok. Né? Aí eu vou justamente destacar aqueles argumentos que vão fazer com que o meu interlocutor, a pessoa com quem eu estou conversando ou para quem estou escrevendo, de fato seja convencido. Mas nem sempre eu tenho esse interlocutor. Quando eu não tenho esse interlocutor definido, eu preciso utilizar argumentos gerais e verdadeiros, tá? Que podem convencer qualquer um. Depois nós temos os tipos de argumentos, tá? Nós temos a argumentação por citação, né, ou autoridade, que é quando a gente traz uma outra pessoa especialista da área para falar sobre, tá? Nós temos a argumentação por dados concretos, em que a gente traz índices numéricos, geralmente, né? Então, a opinião, então, ela é demonstrada através de estatísticas, né? Então, eu vou recorrer a elementos estatísticos para revelar que aquilo que eu estou dizendo, né, é verdade, é uma forma de provar. Nós ainda temos a argumentação, então, por causa e consequência, em que é uma questão de lógica. O autor, então, quando utiliza esse tipo de argumento, estabelece uma relação entre o motivo, que é a causa, e a consequência, que vai ser o efeito, né, que é de determinado fato. Então, o autor pretende, de maneira lógica, provar a sua tese.